Olá pessoal, eu sou a Mai do canal Arteira, tô aqui para gravar um vídeo para vocês falando tudo sobre estruturadores. Então a gente tem manta, a gente tem filter, nylon dublado, estruturador, a gente tem TNT, a gente tem, enfim, um monte de produtos aí no mercado hoje que ajudam a gente a produzir aí nossos trabalhos de patchwork, principalmente, né? Porque eu acho que a manta foi criada justamente para fazer o miolo, né? O sanduíche aí do nosso patchwork, pra gente poder quiltar. Mas a gente tem vários outros estruturadores com outras propostas aí no mercado. Então, esse vídeo aqui é aquele tipo de vídeo que eu não vou editar, é só falação aqui. Já tô com meu copinho de água ali, porque eu sei que eu vou precisar, tá bom? Então, pra quem tava esperando esse vídeo, recebi vários comentários, eu não vou lembrar o nome das pessoas, mas várias pessoas pedindo aí pra eu falar sobre isso, pessoal que tá começando agora na costura principalmente, que às vezes fica meio perdido, não sabe qual material comprar, né? Então, assim, também é bom a gente saber outras alternativas que a gente tem, porque às vezes você pode procurar o material e não encontrar, né? Às vezes na cidade da pessoa não tem. Às vezes esgotou, às vezes o preço tá muito elevado, porque nesse ano as coisas estão tão doidas, os preços subiram absurdamente. Por exemplo, nos vídeos que eu falo da Jack, muita gente vai lá e comenta que achou por um preço muito superior, muito absurdo. Eu tô sempre falando, espera mais um pouquinho, quem puder e tal, porque a tendência é que volte, né, a normalizar um pouco as coisas. Bom, mas antes de entrar num vídeo especificamente, vou pedir para você deixar um joinha aí nesse vídeo, que isso ajuda a divulgar o conteúdo do canal, ajuda a crescer. A gente tá rumo aos 100 mil, olha lá, gente, estamos quase chegando. E também peço que você se inscreva no canal se você estiver chegando por aqui agora. E quem já tá aqui há mais tempo, verifica a inscrição, porque o YouTube andou desinscrevendo as pessoas aí. Bolei tudo. O YouTube andou desinscrevendo as pessoas, não sei porquê, tá? Mas aconteceu até comigo, eu tava inscrito em alguns canais, aí não tava recebendo mais notificação dos vídeos, aí eu falei, ué, o que aconteceu com o canal tal que eu não tô recebendo mais? Fui lá ver, quando eu vi eu não tava inscrita mais. Então, verifiquem aí e ativa o sininho também, porque senão você não vai receber essa notificação, tá bom? Bom, então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar pra vocês aí um PDF para vocês baixarem, porque como eu falei nos outros vídeos, há um tempo atrás eu tinha curso, né, presencial lá na loja que eu tinha, e aí, por exemplo, essa apostila aqui, ó, apostila avançada, lá, a apostila de patchwork, né, e aí eu consegui essa tabelinha aqui com a fabricante da manta que eu uso, que é a Pegorari, tá? Pegorari é o nome da fabricante de manta, né? Pra mim, é a melhor manta, a melhor qualidade, tá? Então eu consegui essa tabelinha, e nessa tabelinha ela fala, por exemplo, os tipos de manta que eles produzem, a composição basicamente é tudo poliéster mesmo, tá? Porque é um material sintético, né? E a gramatura, que é a grossura, a espessura da manta, que você também vai ter que ter esse cuidado pra ver, porque dependendo da sua máquina, se você trabalhar com uma manta muito grossa, você vai ter problema para costurar as várias camadas, né? As cores também, tudo branco, se vocês repararem, ó. Utilidade, ele também dá algumas sugestões aqui. Densidade, se é grossa, se é média, se é macia, se é colante, se não é. E aqui as características, olha, por exemplo, todas você pode costurar. Esse primeiro itemzinho aqui é a costura. Todas você pode lavar, quase todas você pode passar o ferro. E o último item é se você pode fazer quilt à mão. Porque acreditem ou não, tem gente que faz isso, tá? Principalmente a galera gringa aí, faz quilt na mão. Então pega aquelas colchas enormes de patchwork com pesada, né? Porque você pensa, só o topo de uma peça de patchwork, que ela é toda costurada, então tem vários pedacinhos de tecido costurado, já é pesado. Aí você bota uma manta ali no meio e você coloca o forro. E a pessoa, às vezes, quilta tudo na mão, tá? Enfim, então a manta também te diz isso. Porque pensa, se você trabalhar com um tecido ou com uma manta que tenha a densidade muito alta, né? Ou seja, a trama dela é muito apertada, a máquina já vai ter dificuldade para costurar, que dirá você enfiar a agulha ali na mão, tá? Então a gente tem que pensar tudo isso. Eu vou falar aqui um pouquinho de alguns outros materiais que a gente pode utilizar para estruturar as nossas peças. Então, assim, primeira coisa, tem tecido que a gente não precisa estruturar. Eu até botei aqui, ó, essa necessaire, eu mostrei para vocês no outro vídeo. Eu utilizei esse tecido aqui que se chama suede, tá vendo? Suede. Então, eu usei ele tanto na parte externa quanto na parte interna no forro, tá? Então, essa peça aqui, ela já ficou estruturada. Se eu colocar ela em pé, ela fica, ó, tá? Vou baixar aqui um pouquinho. Ah, tá vendo?
coloquei ela em pé, ela fica. Então, eu preciso estruturar essa peça? Não, eu vou só encarecer meu produto, tá? Eu não tô fazendo quilt nem nada aqui, a menos que eu quisesse, não, quero botar uma flor de dresden aqui, quero fazer um quilt aqui pra ficar top e tal. Aí, beleza, aí você bota a manta, tá? Outra coisa, quando eu comecei, primeiro, não tinha manta aqui em Rio das Ostras, que é a minha cidade, no interior do Rio de Janeiro, né? Então eu usava o nosso famoso acrilon, ó, tá vendo? Isso aqui é acrilon, gente, ó. É um trocinho fininho, você vê que ele, enfim, não tem estrutura nenhuma, na verdade, ele é mole, ó. Ele é todo molengo. E aqui ele tá retinho assim, porque passei o ferro. Então, o que eu fazia? Eu usava esse material. Ele é bem baratinho, acho que é 5 e pouco, se eu não me engano, aqui agora. Ele vem bem grossinho assim, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra... Aqui a lateral, tá vendo? Ele vem assim, ó. Ele vem mais soltinho assim. Você compra em... Às vezes até em papelaria você acha acrilon. E aí... bom, eu tô falando os nomes que é aqui no meu estado, né, gente? Porque pode ser que no estado de vocês seja um nome diferente. Mas ele é bem fofinho assim, só que ele não te dá muita estrutura. Mas eu não tinha outra opção, eu fazia com esse aqui. O que esse aqui tem de vantagem? Tem a vantagem que ele é leve e tem a vantagem que ele é barato. A desvantagem é o seguinte, para você trabalhar com esse material, você tem que fazer quilt nele todinho, tá? Você tem que colocar ele no meio e você tem que fazer um quilt nele, uma telacê, alguma coisa, porque senão ele vai... Sabe aqueles edredom de má qualidade que a gente compra, que ele vai empelotando os negócios? É porque é isso aqui. Isso aqui, com o tempo, ele vai meio que se você lavar, né, você faz a peça que vai lavando, ele vai embolando, ele não fica perfeito. Então esse material aqui, ele é bom assim, para você começar, às vezes você não tem acesso à manta e tal, você pode lançar a mão disso aqui. Se você quiser melhorar, para ele ficar melhor, para ele ficar mais estruturado, você pode usar ele em conjunto com TNT. Esse TNT aqui não é esse TNT de papelaria, não. O TNT de papelaria é muito fininho, parece até uma folhinha, né? Esse aqui é o TNT de gramatura 200, tá? Então a gramatura dele é mais grossa, tem de 120 também pode usar de 120, tem o de 200. O ideal é branco, gente, tudo branco. Vocês viram que a manta é branca? Toda a manta é branca? Por quê? Isso tem uma função, isso tem uma razão de ser. Se você usa uma coisa assim, ó, você querendo ou não colocar um tecido aqui, ele vai escurecer um pouquinho o seu tecido, tá? Então o ideal é que seja tudo branco. Todo o seu recheio que você for usar, independente se você vai usar branco, para ele não interferir na cor do seu tecido, tá bom? Então eu comprei esse bege porque não tinha branco no dia, então eu comprei esse aqui para não ficar sem. Se você associar o seu acrilon com o TNT, você vai ganhar uma estrutura maior. Você vai, digamos, reforçar aquilo ali. Mas, por exemplo, para fazer uma frasqueira, a frasqueira ela tem que ficar toda em pé, toda estruturadinha. Não vai dar muito certo não, tá? Então, esse material aqui, mesmo em conjunto, ele vai ficar molengo. Então, não vale a pena você vai gastar o material, né? 2 materiais aí e tal. Outra coisa. Já que eu tô falando do acrilon, do TNT, eu vou falar um pouquinho do TNT. O TNT é um material que, se você passar o ferro quente, ele derrete. Então você tem que tomar muito cuidado quando você estiver fazendo peças com TNT e você passar o ferro quente. Você tem que passar o ferro brando, tá? Porque senão você vai estragar o seu topo. Mesmo que tenha um tecido aqui em cima, você passa o ferro, o tecido vai grudar, né? Todo tecido de poliéster, você não pode passar o ferro muito quente, né? Porque senão você derrete o tecido, porque ele é meio plástico, né? O sintético dele, o poliéster é meio que um plástico. Eu acho até que é derivado do petróleo, né? Do plástico, sei lá, não sei. Enfim. O tecido de algodão não. O tecido de algodão ele é natural, né? Então ele consegue segurar, ele consegue aguentar altas temperaturas. O linho também. O linho é um tecido natural. O TNT tem a vantagem de ser muito baratinho. Então esse TNT mais grosso eu compro por R$3. Então ele já é mais barato que o acrilon. Posso fazer peças com o TNT? Pode, sem problema nenhum. Só que vocês devem saber, vocês devem ter visto, por exemplo, essas cadeiras de escritório, às vezes o forro dela é com TNT, já aconteceu muito comigo. Com o passar do tempo, ele vai soltando tudo, ele vai esfarelando, entendeu? Então ele vai ressecando e vai esfarelando.
Isso vai acontecer com o TNT. Se ele estiver dentro, né, ou seja, como recheio do seu produto, né, tem um tecido principal e tem um forro aqui, isso vai garantir muito tempo mais ainda de vida para esse material, tá bom? Então você pode usar esse. Eu uso muito TNT quando, por exemplo, vou fazer uma bolsa toda recheada com manta. Aí ela tem bolso atrás, bolso na frente, às vezes bolso na lateral. Como é que a minha máquina vai costurar? A camada da frente, que já tem um sanduíche, ou seja, tecido principal, manta e forro. A camada de trás também tem um sanduíche, ó, já são 6 peças. Aí se eu boto mais um bolso na frente com manta, vai ser mais 3, então 9 camadas só aí, né? 3 de manta e 6 de tecido, olha aí. Dependendo da sua máquina, não vai costurar. Então o que eu faço? Monto a estrutura do corpo da peça com a manta resinada, a manta R2, que é a manta que eu uso quase tudo eu uso ela, tá? E aí o bolso eu boto um TNTzinho só pra firmar. Ou às vezes eu quero fazer um caseado, né? Vou fazer uma aplicaçãozinha aqui, um pet appliqué. Aí eu faço o pet appliqué assim, eu boto o tecido aqui, boto o pet e faço o appliqué usando o tecido, né, o TNT, como se fosse uma entretela. Porque se vocês repararem, quando você vai fazer um bordado, quando você vai fazer um pet appliqué, às vezes ele tem uma entretela atrás, certo? Que é justamente para não danificar tanto tecido sozinho. Então você coloca ele ali para ele te ajudar a estruturar. Bom, então o TNT também é vantagem. É bom você ter aí, não dá para você usar em muita coisa, certo? Mas ele também te ajuda em várias coisas. Por exemplo, quando eu quero fazer pecinhas, eu até deixei aí pra vocês, se vocês quiserem pode ver aí na playlist, tem uma playlist aí que chama Costura com Retalhos. Então assim, são pecinhas muito pequenininhas, com retalho pra fazer brinde, pra dar de brinde, pra fazer lembrancinha de final de ano e tal. Como é que eu faço essas peças pra diminuir o custo? Com TNT. Então, o meu recheio dessas pecinhas baratinhas e tal, de brinde, é tudo com TNT. Pego meu retalhinho, pego o TNT e faço, tá? Então, é um material que dá pra você trabalhar também. Acrilon, como eu falei, né? Também dá pra começar. Aí a gente vai para os outros materiais. Por exemplo, esse aqui, ó, é o nylon dublado, tá? Então, como o nome já disse, é um nylon, né? Então, ele tem essa camada aqui, ó, na frente dele. É uma espuminha, tá? É uma espuminha. E aqui na frente ele tem um tecidozinho, um poliésterzinho. Esse material, gente, tem de todas as cores. Se você for usar ele como recheio, mesmo caso, eu aconselho você comprar o branco, tá? Porque se você for usar forro com ele, então você vai usar aqui em cima o seu tecido principal e aqui atrás o forro. Você vai usar ele como recheio. Mas você, como ele tem esse acabamento aqui, você não precisa usar forro. Por exemplo, essas necessairezinhas aqui que eu fiz, ó, usei um tecido sublimado aqui na frente, usei um tecido de bolinha aqui atrás e por dentro, ó, é o nylon dublado. Então eu não coloquei forro nessa peça. Eu simplesmente, ó, usei ele como se ele fosse a manta, que é a espuma, mais o forro, que é a parte vermelha, tá bom? Então isso aqui também ajuda a gente a baratear o custo aí das nossas peças, porque você tá eliminando aí uma camada, que no caso seria o forro, né, o tecido de forro. Então, por exemplo, quando eu vou fazer pecinhas assim, ó, e fica estruturadinho, tá vendo? Fica molinho, fica gostosinho. Dá pra você fazer capinha de celular. Eu não gosto de usar pra peças grandes, tá? Porque ele fica molenga. Ele não fica, digamos assim, ele não fica igual a manta. Então, ele fica mole, ele, né, não assenta muito bem, digamos assim. Mas pra você fazer algumas peças aí, dá. Dá pra você fazer como recheio, como eu falei, você usar ele totalmente como recheio da sua peça. Ou você usar como recheio e forro. Então você vai baratear aí pra caramba o custo aí das suas peças usando isso aqui. O nylon dublado aqui na minha cidade custa em média de 7 ou 8 reais por aí, tá? O metro. Então rende bastante e tal. Agora eu vou falar também, vou mostrar pra vocês outra peça aqui que eu usei o feltro. Pessoal, então olha só, essa pecinha aqui, ó, é um suplazinho, né, um panozinho, centrinho de mesa e tal. Eu já mostrei aqui no canal, vou deixar o card aí pra vocês verem. Eu usei feltro atrás, ó, tá vendo? Por quê? Essa peça eu não precisava que ela ficasse dura. Eu até fiz outras, ó, esses aqui eles estão mais durinhos, né? Ele não tem aquela malemolência, digamos assim, da outra aqui, ó. A outra aqui, ela tem toda uma malemolência.
Essas aqui ficaram duras, né? Mas por quê? Eu quis fazer um quilt livre nela, ó, tá vendo? Então eu preferi usar a manta, porque se eu usasse o feltro aqui, ó, ele poderia agarrar na minha agulha fazendo quilt e ia ficar tudo aqui, né, aparecendo, podia soltar uma linha e tal. Então eu não quis arriscar. Essa peça aqui, eu usei o feltro aqui atrás. Tem gente que usa também, né? O feltro, às vezes tem... por exemplo, eu não aconselho você comprar o feltro pra isso, tá? Eu nem sei mais ou menos o preço do feltro, porque faz muito tempo que eu não compro. Não aconselho você comprar o feltro pra isso, porque eu acho que melhor que o feltro é o nylon dublado, tá? Se for esse o caso, né? Você queira fazer. O feltro também é um tecidinho ali que não desfia, né? Ele não vai te apresentar esse problema, tanto é que nessa peça eu só cortei ele atrás, ó. Então eu cortei aqui, ó, não precisa dar acabamento, porque é um tecido que não desfia, tá? Então, dependendo do que você for fazer aí, eu acho que vale a pena. Eu poderia ter usado também esse aqui, lá, entendeu? Só que esse aqui vai desfiar. Ó. Tá vendo? Mas se eu quisesse dar um acabamentinho, ou costurar frente com frente e desvirar, também pode. Aí a gente tem também outra coisa. Por exemplo, peguei aqui esse tecido aqui que chama de PVC, tá? Ó, PVC. Esse PVC é um PVC matelaçado, tá vendo? Que ele já tem esses quadradinhos, como se tivesse costurado esses quadradinhos aqui, ó. Tá vendo? Mas na verdade isso aqui é uma máquina que... tipo uma prensa que faz esse desenho aqui. Aí você olha de longe, parece que tá costurado um matelacê. Esse tecido, né, esse PVC, ele é firme, tá? Ó. Então, se você trabalhar com ele, você pode, né, você pode fazer várias peças com PVC, com tecido sintético, que você não vai precisar necessariamente estruturar, porque ele já meio que tem uma estrutura, tá? Então, assim, esses materiais aqui, eu vejo muito trabalho daquelas meninas da Carol Viana, da Dani Delinsky. Eu vejo que elas trabalham muito com esses materiais aqui. Eu não costumo trabalhar muito, não. Eu faço só, às vezes, encomenda, ou uma coisa que eu quero que seja impermeável, um trocador de bebê, alguma coisa assim, um porta-madeira, porque eu não gosto muito de trabalhar com PVC, não. Eu prefiro trabalhar com tecido mesmo, então, assim... mas é uma opção também. Se você quiser usar ele como forro, mesmo caso que eu falei do nylon dublado, como ele já tem essa parte aqui dele, né, que dá uma estruturadinha nele, você pode usar também ele como forro por dentro. Você pode, por exemplo, fazer um estojo box com isso aqui como forro, que aí você pode eliminar a manta, né? Então você vai baratear também o seu custo. Então isso é uma opção aí para quem gosta de trabalhar com sintético e tal. Enfim. Ah, sim, outra dúvida que com certeza vão perguntar. Máquina doméstica costura sintético? Gente, máquina doméstica costura tudo. A vida inteira eu costurei tudo, várias camadas de tecido, com a minha biluteteia, que é aquela máquina lá. Quer dizer, a vida toda nada. Eu costurava com uma Singer Facilita. A vida inteira eu costurei com uma Singer Facilita, que ficou comigo até o fim da vida dela, tadinha. Porque ela, enfim, suicidou-se, que ela não aguentava mais. E aí depois eu comprei a minha Singer Styles, que é a minha biluteteia, que costura comigo até hoje, tá? Tá aqui do lado. Eu faço tudo quanto é pontinho decorativo nela, caseado, né? Tudo eu faço nela. Zigue-zague, porque a minha Jack não faz, né? A minha Jack é o modelo mais simples que tem, é F4, eu comprei agora em 2020, tá? Não me arrependo. Fiquei 3 anos namorando pra comprar essa máquina, porque eu não tinha coragem de pagar o valor e também não tinha dinheiro, né? Então eu tinha que juntar. Mas, olha, depois que eu comprei, eu falei assim, meu Deus, por que eu não comprei essa máquina antes? Porque é uma máquina muito potente e ela é muito rápida. Então, agilizou demais o meu trabalho. Eu consegui pegar muito mais encomenda, por exemplo, porque eu tenho uma máquina mais veloz. Porque eu consigo, né? Enfim, que o meu trabalho flua mais rápido, que seja mais dinâmico, né, meu trabalho aqui. Valeu super a pena. Quem tá pensando aí, vai pensando, como eu disse anteriormente, espera um pouco se você puder, porque os preços agora estão absurdamente caros, tá bom? Mas assim, vale a pena você investir sim numa máquina industrial. Se você já tá no ramo aí, se é isso mesmo que você quer. Mas voltando ao assunto, que toda hora eu fujo do assunto, vocês sabem como é que é. Outra coisa que eu quero falar aqui. EVA. EVA todo mundo conhece. Tem muita gente que usa EVA para estruturar a peça, tá?
pode usar, não tem problema nenhum, tá? Só que aí a questão de lavar é que vai ficar meio complicado. Então, assim, eu aconselho usar em peças pequenas. Eu uso EVA aqui para fazer pantufa. Então, eu uso EVA para fazer a sola das pantufas e tudo mais. Se você quiser que eu faça um vídeo aqui de pantufa, coloca aqui no comentário. Queremos vídeo de pantufa. Porque acabei de lembrar que eu nunca botei esse vídeo aqui no canal. Então, o EVA, ele pode ser usado sim, para fazer algumas peças. Vantagem, é muito barato. Pra mim, a pior desvantagem do EVA é o cheiro. Nossa, eu tenho pavor de cheiro de EVA. Enfim, não sei. É porque eu sou professora, aí as professoras dos pequenininhos trabalham tanto com isso aqui, é um festival de EVA e cola quente pra tudo quanto é lado. Quando eles estão fazendo coisa na sala dos professores, impregna a sala com aquele cheiro de EVA. Meu Deus do céu. Aí eu fiquei meio traumatizada, não gosto muito não, mas enfim. Outra coisa, cor branca, pra não atrapalhar a cor do tecido que você vai usar, tá? Então, EVA também, custo muito baratinho. Como eu falei, para bolsa, para peças que a pessoa vai lavar muito, não utiliza isso aqui, tá? Utiliza aí em pecinhas pequenas, brindes, pantufinha e tal, que aí tudo bem, tá? A máquina costura também, a máquina doméstica também costura numa boa isso aqui, tá? Outra coisa, quando a gente está costurando EVA, vinil, PVC, plástico, você tem que botar um ponto mais largo, tá? Porque, sabe aquelas folhas de caderno que tem picote? Você vê que o buraquinho é um do lado do outro. Quando você faz assim, você destaca ela, certo? O mesmo caso vai acontecer aqui. Se você botar um pontímetro juntinho, tá? Na hora que você fizer assim, ele vai destacar. O plástico e o vinil também, tá? Então você tem que largar seu ponto. EVA gruda na hora de costurar? Só se você estiver costurando em cima dele. Se ele estiver no meio de dois tecidos, não vai grudar, não. O PVC também gruda. Se você estiver costurando ele direto nele, a sapatilha direto em cima dele, você vai ter que usar uma sapatilha de silicone ou de teflon, ou aquela sapatilha plástica, tá bom? Então, tem essas desvantagens. Outra coisa, vinil. O vinil te ajuda a estruturar a peça? Ajuda. Ele não é pra isso, tá? Mas ele te ajuda a estruturar a peça. Por exemplo, essa capinha de caderneta aqui de vacina, eu só usei manta no corpo da peça. Ó, essa parte aqui, ó, é tecido puro, ó, tecido puro, e aqui o vinil. Mas o vinil, por ele ser durinho, ele ajuda a manter a peça em pezinho, tá? Então, assim, se não tivesse manta aqui, essa parte aqui, ó, ela podia dar aquela quedinha assim, ela ia ficar meio assim, porque não ia ter manta aqui. Mas aqui embaixo ia ficar reto, por causa do vinil, porque eu tenho vinil de um lado e vinil do outro, tá bom? Então, se você quiser também ver o vídeo dessa capinha de caderneta, eu vou deixar o card aí pra vocês assistirem depois. Então, o vinil também é um material que te ajuda a estruturar a peça. Eu sou apaixonada por esse material, não gosto de costurar plástico e cristal. Plástico cristal é porque é um trava-língua, né? Plástico cristal, plástico cristal, plástico cristal, plástico cristal, ó. Enfim, o plástico cristal, ele é mais... Não é mais, ele é menos resistente do que o vinil. Ele não é firme assim, ó. Então, assim, ele gruda demais, ele é todo molengo e tal. Então, mesmo que você use uma gramatura alta, ele, sabe, ele não tem essa gostosura assim que o vinil tem, entendeu? O vinil, ele tem um lado liso, ele tem um lado translúcido. Tanto faz o lado que você vai usar, você que vai escolher. O lado translúcido, eu acho que ele passa mais luz, então você vê melhor o que tá atrás. Enfim, ou é uma impressão minha, não sei. Mas eu tenho essa impressão. Eu gosto muito de fazer peças com vinil, vocês sabem disso. Às vezes eu faço várias peças só usando vinil e usando o viés. Então, né, você vai ter custo aí nada, quase nada. Esse material aqui, eu pago uma faixa de 12 a 14 reais o metro. Então, eu compro bastante também, porque eu uso bastante. Para fazer divisórias, enfim, né? Eu acho bem interessante porque você tem essa vantagem da transparência dele. Então, assim, para peças que você precisa dessa transparência, eu acho bem legal. Temos também o estruturante, que é essa peça aqui, ó. Ela parece uma chapa de feltro. Aliás, eu acho que é isso. É um feltro, só que é um feltro estruturado. Tipo assim, isso aqui deve entrar numa chapa quente e apertar assim, que ele fica bem firme e fica bem fininho. Ele tá muito fininho aqui, tá? Ó, não sei se vai dar pra vocês terem
a impressão aí, ó. Mas ele é duro, tá? Ele é fininho, mas ele é duro. Então, assim, pra você fazer carteira, isso aqui é o ideal, né? Carteirinha de mão e tal, porque aí não fica aquele troço rechonchudo, igual ficaria se você fosse usar aí a manta, né? Fica bem mais assentado, digamos assim, né? Chama estruturante, ou pelo menos eu comprei aqui como estruturante, tá? Mas é uma folha de feltro. Eu acho que essa folha aqui, na verdade, é aquela folha que o pessoal bota na máquina para fazer recorte de feltro. Bom, não tenho certeza não, mas eu acho parecido, assim. Eu comprei esse pedaço aqui, ó. Não sei se dá pra ver o tamanho aí, tá? Eu paguei acho que R$6,80, uma coisa assim. É um material um pouco mais caro, tá? Outra coisa que você pode usar também são os tecidos que já vêm estruturados. Então, por exemplo, esse aqui é um jeans matelaçado. Então, ele já vem também, ó, com um acrilonzinho aqui atrás, ó. Mas aí, no que ele vem todo matelaçado, né, todo quiltado aqui, ele também cria essa estrutura, tá? Então, você também pode utilizar esse aqui. Eu gosto muito de utilizar também esse material aqui para peças menores, porque aí você, como eu falei, não fica aquela peça tão gordinha, digamos assim, tão estufada. Ela fica uma peça mais assentada, tá? Esse material já é um pouco mais caro. Eu mostrei também para vocês num vídeo que eu falei de uma colcha que eu fiz lá pro mercado. O tecido matelaçado tem assim, que tem esse acabamento aqui atrás, que você vai ter que usar um forro. E tem um que ele é dupla face, tá? Que geralmente a gente usa pra fazer roupa de cama, como eu falei. Então, assim, ele já vem o forro. Você vai precisar dar acabamento só em volta com viés, né? Porque aí você vai ter que usar o viés, se você não for usar o forro. Mas, dependendo do que você vai fazer, aí também vale a pena, porque o tecido já tá pronto e tal. Geralmente, tem dele com larguras maiores pra fazer roupa de cama e tudo mais. Então, você pode calcular mais ou menos o custo-benefício aí, porque eu acho que vale a pena. E pra finalizar, temos a queridíssima manta. Essa aqui é a manta, gente, ó. É isso aqui que é a manta, ó. Ela é bem mais grossinha, tá vendo? Essa é a manta R2. Então, qual é a dúvida do pessoal? Tem a R1 e a R2. Eu só uso manta Poly R2, tá? Da Pegorari. Pra mim é a melhor que tem. Você coloca isso aqui numa bolsa, você coloca num caminho de mesa, você coloca num tapete, num jogo de banheiro, uma almofada. A pessoa pode morrer de lavar, que isso aqui nunca vai deformar. Ele não vai estragar o seu trabalho. Imagina você fazer um trabalho de patchwork, aquele trabalhão, meu Deus do céu, e botar uma manta de má qualidade. Quando a pessoa lavar, vai virar aquele bololô, vai ficar horrível. Então, assim, eu aconselho principalmente em trabalho de patchwork você usar a manta R2. R2 significa que ela é levemente resinada dos dois lados. Quando você passa o ferro, a resina derrete e gruda um pouquinho no pano, tá? Então, assim, para fazer patchwork, para você quiltar um trabalho de patchwork, o ideal é você passar uma cola spray. Quando você vai trabalhar com o sanduíche completo. Topo, recheio e o forro atrás. Então, o ideal é você usar aí uma cola spray, principalmente se a sua peça for grande, né? Porque senão ela vai soltar. Essa colinha que vem nela, essa resina que vem nela, ela é bem fraquinha, só para te ajudar ali na hora de você fazer um quiltzinho, uma peça pequena e tudo mais. Então, pessoal, como eu falei, eu prefiro a R2, porque ela tem essa resina dos dois lados e ela é mais firme do que a R1. Eu não sei se é por conta da resina ou se ela tem uma gramatura um pouquinho maior, entendeu? Mas eu acho que é por conta da resina. Então, assim, essa manta que eu uso se chama manta Poly e ela é da marca Pegorari, que é da marca da tabela que eu vou deixar aí pra vocês, tá bom? Então, se a gente olhar aqui na tabela, a gente tem, ó, Poly. Então, a gente tem de gramatura 100 e 200, tá? Essa minha aqui é de 200. A gente tem Poly R1, aqui tá escrito, ó, levemente colante de um lado só. E a Poly R2, levemente colante dos dois lados, tá? Então, assim, baixa aí também para vocês o PDF dessa página aqui, porque vocês podem tirar dúvida, consultar e tal. Também tem uma coisa que eu não falei aqui nesse vídeo, a gente tem o filter, tá? Que também é um tipo de manta, ó. Ela tem de 150 a 250, que ela é fina, porém encorpada. Então, assim, parece muito com isso aqui que eu mostrei pra vocês, que é esse estruturante aqui. Tá vendo?
E ela tem de 2 gramaturas. Ela tem aí de gramatura 150 e 250. Essa aqui é de 150, é bem fininho. Esse é bem fininho. Mas dá uma estrutura muito boa e dá pra você costurar. Agora, a diferença é o seguinte, ó. Por exemplo, ó, o filter, você não pode passar o ferro. O filter não dá pra você costurar a mão. Porque ele é muito durinho, assim. Ele é muito denso, digamos assim, né? Então, assim, você pode lavar, pode costurar na máquina e tudo mais, mas tem essas desvantagens. Então, baixem a tabelinha aí para vocês tirarem dúvidas, tá? Também podem deixar suas dúvidas aqui embaixo no comentário que eu respondo a todo mundo. Deixa também sua sugestão de vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Eu tô cansada de falar, minha garganta já tá doendo aqui. Tô só aqui bicando minha água. Deixa aqui embaixo no comentário se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma coisa para acrescentar, que é muito bem-vindo também o seu comentário, a sua participação aqui no canal, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.